Tinha uma menina caminhando com a mãe na praia, ela perguntou assim: mãe, eu quero casar, mas eu não quero casar para separar, quero casar para ficar. Como que faz durar um amor? A mãe falou: pega areia na praia, aperta a mão. Uai, mãe, a areia saiu toda entre os meus dedos. Pega a areia e mantém a mão bem aberta. O vento levou tudo, mãe. Pega a areia e faz com a mãozinha em forma de concha. Agora ficou. E a mãe disse assim: mantenha a mão assim, bastante fechada para protegê-la, mas aberta para dar liberdade. É assim que se mantém o amor. Como que se mantém o amor? Protegido, mas não trancado. Seu marido e sua mulher é igual areia. Se você tenta prender demais, escapole. Mas se você dá liberdade demais, escapole. A mão é igual concha, fechada para proteger, aberta para dar liberdade. É assim que faz durar o amor. Quando o amor é verdadeiro, a distância não separa, o tempo não enfraquece e ninguém substitui. Então as mulheres aí já tem uma noção de como que você faz ser uma mulher amante. Aprenda a ser um marido amante. É mais raro, mas hoje em dia está ficando mais, né? As mulheres estão meio quentes. São 5 as circunstâncias que encorajam a mulher a trair. Aí você que é mulher pode me dizer se é verdade ou se é mentira. Assim a pesquisa me disse. Primeiro, vingança. Tem mulher que é vingativa. Ele me traiu, eu vou trair também. Segundo, baixo autoestima, carências emocionais não reprimidas. Marido grosso, marido indiferente, marido seco. Aí vem um homem na rua cheiroso, fala com ela: você tá linda. Aí no outro dia dá um bombom, no outro dia dá uma rosa. Mesmo que ela não queira, ela se sente atraída por este homem, porque em casa ela não é nutrida, né? Terceiro, oportunidade. Está no lugar errado, com a pessoa errada, a oportunidade faz o ladrão. Quarto, tem uma, isso aqui eu não acho que é isso que eu não acredito, não, mas está na pesquisa, né? Curiosidade. Vamos ver como que é. Mesma coisa com o marido, não muda nada, mesma coisa. Você vai ter muita dor de cabeça. Quinto, desvio de caráter, quer dizer, cegos pelo sexo. Note que as mulheres traem por 5 motivos e os homens traem por 7. Quer dizer, o homem é mais propício, por causa da sociedade, à traição. Diante disso, é possível blindar o seu casamento, criar uma camada de proteção para o relacionamento que afaste a sua esposa de cair no braço de outro homem. O que fazem os amantes para as mulheres? Resumidamente, é o que o marido não faz. O que faz o amante para as mulheres? Uma mulher amada, querida, desejada, protegida, abraçada, ela nunca tem olhos para outro homem. Agora a mulher carente, a mulher solitária, a mulher que só recebe xingo, soco, né? Aí vem um e falou assim: que isso? Você merece mais. Seu marido te trata igual uma escrava, deixa eu te tratar igual uma rainha. A mulher: ai. É assim que funciona. O que fazem os amantes para as mulheres? É tudo aquilo que a mulher gostaria que o marido fizesse. São 11 coisas. Primeiro, o amante é pessoa que ri mais com as amenidades da mulher. Qualquer coisa que a mulher faz, o amante: você é tão linda, mulher. Segundo, é bem-humorado. Geralmente o marido é rabugento, o amante é bem-humorado. Terceiro, ele é agradável e simpático, muito agradável, muito simpático. Quarto, ele liga durante o trabalho dela e só fala assim: saudade, a ela. Que isso? Você teve uma tontura aí? Não, uma vertigem. Marido não faz isso, manda mensagem, não sabe conquistar, né? Saudade. Aí ela se sente importante, Quinto, manda flores sem ser data especial. Chega no trabalho, geralmente no trabalho, em casa o pau quebra, né? Aí ela olha e fala assim: ai meu Deus, quem mandou? Aí ela abre o cartão, está escrito assim: para alguém de você sabe quem. Ela
É Roberto Carlos. É o rei. Gente, são coisas simples. E fala coisas românticas e elogiosas. Mulher gosta de se sentir bonita e ela gosta de ser elogiada. O marido precisa ser aquele mel, não. Mas de vez em quando um romantismo faz parte, né? Eu peguei aqui um poeminha que eu vou declamá-lo em nome dos maridos. Gente, olha se uma mulher vai procurar outro marido, se o marido faz isso. Imagina você lá, o seu marido chega, fala com você assim, presta atenção, é para você. Aí a mulher, agora a mulher tem que fazer assim, que ó. O que tem mulher que faz? O que é? O que é agora? Perdeu, aí ele fala, não, perdi a vontade. Esteja aberta, seja nutritiva. E deixe que o marido seja o nutridor. Gente, olha se precisa mais. Aí ele põe aquela voz, né, para conquistar a mulher. Ou então, com esse poema aqui, qualquer rapaz conquista. Porque hoje em dia os rapazes não sabem conversar. É tudo, topa? Tá afim? Não. Chega com o celular, com um poeminha. Aí você vê a garota. Aí você diz assim: eu quero tudo que venha de você. Eu quero o seu carinho, o seu beijo, o seu toque, suas palavras de conforto, o sorriso mais lindo, o abraço mais gostoso e aconchegante. Quero aquela risada gostosa que me faz deixar com um sorriso bobo. Quero olhar para esses olhos lindos e em seguida ser puxado pela cintura e ganhar aquele beijo que só você tem, que me faz tão bem, me faz feliz. Quero aquele cafuné maravilhoso que me dá um sono enorme. E quero qualquer afeto que venha de você, porque tudo que vem de você me faz bem e é perfeito para mim. Eu te amo para sempre. Aí ó, não é bonito? Gente, que mulher que não quer ouvir uma coisa dessa do namorado ou do esposo? Mas que mel, não, mas não é o ano todo não. Mas de vez em quando você tem que puxar para perto de você um poema bonito, uma coisa, não é? Uma coisa boba. Me contaram, um casal foi fazer uma trilha aí choveu. Aí tinha uma folha com uma gota d'água. Aí a mulher é mais sensível, né? Falou assim: bem, olha que bonito, uma gota d'água. Ele olhou e falou com ela assim: é isso que você representa no deserto da minha vida, uma gota de oásis de amor. A mulher, bem, não fala não, que eu não vou conseguir subir o resto. É amor demais, é amor demais. A mulher gosta disso. 7º, mostra admiração por que ela faz. A pesquisa diz que a mulher reclama que o marido a critica muito e o amante a admira. Olha a diferença: crítica do marido, admiração do amante. O amante não é ciumento e controlador. Ela tem liberdade. O marido geralmente, ela se sente presa. Não faz exigências, críticas, cria um clima emocional e geralmente faz sexo melhor que o marido. Essa é a 11ª razão. Gente, tudo isso são coisas simples. E eu não acredito que a mulher tem que buscar isso na rua porque não encontrou seja um marido amante, ame a sua mulher, se arrume para ela, elogie, reze com ela. Isso o amante não faz. Eu nunca vi falar, o que você estava falando? Eu estava com meu amante, você está fazendo, rezando o texto. Não, isso aí não. Fazem tudo, meu filho, primeiro rezar. É por isso que certos homens e certas mulheres procuram um amante, porque falta oração. A oração é uma âncora no casamento. Casal que reza unido, depois você fica reclamando porque que apareceu outra pessoa no seu casamento. Não reza, não teme a Deus, não lê Bíblia, não clama o Espírito Santo. Repita comigo: as mulheres traem por carências emocionais. Os homens traem por carências sexuais. Essa é a pérola da noite, viu? É o central. Por que a mulher trai o homem? Porque ela está carente emocional. Por que o homem trai a mulher? Ele está carente sexual. Então é preciso que os dois, na DR, você tem DR com seu marido? Discute a relação. Na sua DR, você fale do seu ser, da sua vida, dos seus sonhos, dos seus medos. O marido está com um problemão até aqui, o chefe pegando o pé, endividado, promissória vencendo, cheque especial. Ele está com a cabeça quente, ele deita, vem a mulher: é chuchu. Agora, quem quer um chuchu numa hora dessa, gente? Aí o marido fala: sai daqui. A mulher: ele
ele não gosta de mim. Se ele fosse amigo da mulher, ele já tinha falado com ela o que ele está passando. E a mulher, sabendo, o compreenderia. E nunca queria ter relação com ele aquela noite. E abraçá-lo, uma mais quente no espírito. E orar por ele. É falar, bem, eu estou com você. Você não vai cair, nós vamos vencer junto. Mas o marido não fala, a mulher não pergunta. A mulher passou um dia estressante, está frustrada. Talvez está lá naquela TPM que as mulheres têm, a confusão danada. Sabe o que é TPM? Estou para matar. Ou tenha dó dos maridos, né? Mas tudo bem. Aquela coisa, o marido não sabe, porque a mulher não falou. Aí o marido chega. Ei, bem, vamos mexer o doce? A mulher, tá querendo doce essa hora, rapaz? Ai, pro inferno. O marido, você está entendendo o que eu estou explicando, gente? Se falta diálogo, aquilo que era para unir o casal, aquilo para nutrir o casal, passa a ser para separar. Eu acho que tem gente que já viveu alguma coisa parecida. Pessoal, bonitinha essa historinha. Não é historinha, é um pensamento, né? Como vocês conseguem manter um casamento que dura 65 anos? A velhinha respondeu, meu filho, nós nascemos em uma época que quando algo quebrava, éramos ensinados a consertar e não jogar fora. O casamento quebrou, tem como consertar. O casamento está frio, tem como consertar. Vocês estão distantes, tem como consertar. Alguém já está com amante ou com amante, o outro ainda não sabe, Deus está falando para você, tem como consertar. Para com isso. Eu tenho certeza, gente, que o padre nunca prega em vão, não. Eu, graças a Deus, posso dizer com a boca cheia, eu sou um homem de oração, sou um homem de Deus, e eu rezo muito para Deus, falo, meu Deus, me coloca uma homilia para aquele povo, que seja alegre, que o pessoal ria bastante, que saia feliz, mas que seja algo para transformar alguém. Eu tenho certeza, isso aí eu não tenho sombra de dúvida alguma, que no nosso meio há pessoas que têm amante, gente, ou que está começando com gracejo com alguém lá do seu trabalho, ou lá na sua faculdade, ou você está com gracejo com alguém que não é o seu marido, não é a sua mulher. Deus te trouxe hoje para ouvir isso aqui. Em vez de você destruir, você tem que nutrir, que alimentar. Às vezes, os cônjuges, especialmente os homens, usam a arma errada para fazer a blindagem do seu casamento. Controla o passo do outro, proíbe isso, proíbe aquilo. Gente, a solução não é proibir. A solução é você se tornar amante. Seja um amante para sua esposa. Seja uma amante para o seu marido. Resumindo, ame. Se você o amar, se você a amar, se ela for nutrida em casa, nunca ela vai precisar comer na rua. E para finalizar, talvez alguém me pergunte, padre, mas o que é ser amante? O senhor falou aí de amante. Eu encontrei um texto bonitinho de Bárbara de Angelis, muito bonito, é uma tradução, né? Tem algumas adaptações, mas achei fantástico o que ela diz para os casais a respeito de ser amante. Não sei, faz um fundinho no violão que eu vou ler um texto sobre amante. É, gente, é por aí que a banda toca, é só no Somebody Love. Olha que bonito. O que é ser amante? É mais do que apenas estar casado ou estar fazendo amor com alguém. Milhões de pessoas estão casadas, milhões de pessoas fazem sexo, mas poucos são amantes de verdade. Para ser um amante verdadeiro, você deve criar e participar de uma dança perpétua de intimidade com a sua mulher ou com o seu marido. Você é um amante quando aprecia o presente que é sua esposa e celebra aquele presente todos os dias da sua vida. Você é um amante quando lembra-se de que sua esposa não lhe pertence, é presente de Deus. Você é um amante quando sabe que nada do que acontece entre vocês pode ser insignificante, que tudo que você diz no relacionamento tem o potencial de causar alegria ou tristeza na pessoa amada, e que tudo que você fizer poderá fortalecer essa sua ligação ou enfraquecê-la. Você é um amante, é uma amante quando entende tudo isso e assim acorda a cada manhã cheio de gratidão por você ter outro dia para amar e curtir esta pessoa. Quando existe um amante em sua vida, ou um amante em sua vida, você é uma pessoa abençoada. Quem não quer ser amado e amar? Foi lhe dado o presente que é uma outra pessoa que escolheu estar do seu lado.
Ela compartilhará, ou ele compartilhará seus dias e suas noites, vai compartilhar sua cama e até as suas aflições. Sua amante verá partes secretas de você que ninguém mais vê. Ela tocará pontos do seu corpo que ninguém toca. Só o seu marido, só a sua esposa. Sua amante ou seu amante lhe encontrará onde estiver escondido e criará um refúgio para você com braços seguros e amorosos. Sua amante lhe oferece uma abundância de milagres todos os dias. Tem o poder de encantá-lo com seu sorriso, sua voz, o cheiro do seu pescoço, a forma como você anda. Tem o poder de banir sua solidão. Tem o poder de transformar a rotina em sublime momento. Ser casado com um amante, com uma amante, é sua entrada no céu aqui na terra. Salve o seu casamento. Seja o marido amante da sua esposa, seja a esposa amante do seu marido. Ser amante, amar e amar muito. Eis aí o segredo para ser feliz no casamento. Eis aí o segredo para ser abençoado de Deus. Afinal, se Deus uniu um homem e uma mulher, não é para outra coisa a não ser para amarem, ou seja, amantes para sempre. Bonito, não é? Gente, é isso. Esse é o segredo. Tantos casamentos desfeitos, tantas pessoas machucadas, tantas mulheres chorosas, tantas crianças largadas, tantos homens bêbados, tantas pessoas com depressão, porque não souberam ser amantes. Ame quem você escolheu para casar. E se você já namora, ame muito. Se você está noivo, ame muito essa pessoa, para que quando vocês casarem, vocês sejam eternamente amantes. Amém? E eu não poderia finalizar sem uma bênção, porque tudo isso Deus colocou muito forte no meu coração, que eu tenho certeza que muitos casamentos podem ser salvos aqui esta noite. Quero orar pelos maridos que aqui estão sem a esposa, quero orar pelas esposas que estão sem o marido, mas quero orar primeiramente pelo casal. Então quero convidar a ficar de pé. Quem já é casado, está aí o marido e a esposa, e fica pertinho um do outro. Você também que está no telão, você vai ser abençoado. Abraça, já começa o carinho aí. Isso. Quantos casais, que bonito, olha, os casais vindo à missa juntos. E você que é mulher, só para eu ver, levante a mão, quem a mulher que já é casada e o marido não está aqui? Tá bom, tem algum marido que está sem a mulher? Amém. Tem motivos, não vamos discutir quais são os motivos, mas Deus quer abençoar você também. Quem está de pé, está com seu cônjuge. Quem é casado, mas está sentada porque o seu marido e a sua esposa não estão aqui, mas nem por isso você não vai receber a bênção. Então convido os casais a se abraçarem, os que desejarem fechar os olhos. Você que já é casado ou casada e que seu marido ou esposa não está aqui, feche os olhos e traga à sua mente o rosto dele, o rosto dela. E eu quero orar agora por todos os casais. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes o homem e a mulher, e a tua palavra nos diz que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Eu te peço, em nome de Jesus, abençoe abundantemente os casais que aqui estão presentes. Vede, Senhor, este homem e esta mulher, que são chamados a serem um do outro e um para o outro, uma presença nutritiva, uma presença nutridora, ou seja, amantes um do outro. Eles que são, de acordo com a tua palavra, eleitos de Deus, santos e queridos, que esses casais, Senhor, sejam revestidos de entranhada misericórdia, bondade, humildade, doçura, paciência. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, porque o corpo dela pertence ao marido. O marido não tem poder sobre o seu corpo, porque ele pertence à mulher. Eles são uma só carne. Afasta, Senhor, destes casais e daqueles que agora estão pensando no seu cônjuge toda traição, todo o adultério, toda frieza, toda maldade, toda mentira, toda traição.
Reconstrua, Senhor, este casamento. Reconstrua, Senhor, este matrimônio. Reconstrua este relacionamento conjugal. Que eles se amem em Ti. Que o Senhor possa penetrar o coração deste esposo, para que ele seja uma presença nutritiva para a sua esposa e para que ela nunca tenha carência emocional. Que Teu Espírito penetre no coração desta esposa, para que ela seja uma presença nutritiva para o marido e que ele nunca tenha carência sexual. Essas duas áreas é onde o diabo mais tem destruído casamentos, na área emocional e na área sexual. Mas nós declaramos esta noite, Senhor, vitória para esses casais que aqui estão. Que a Tua bênção, que a Tua graça, que o Teu poder recaia sobre estes casais, que eles se amem, que eles se perdoem, que eles cuidem um do outro. E para os casais aqui representados pelo esposo ou esposa, que eles sejam igualmente abençoados. Em nome de Jesus. Amém e amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E os casais que aqui estão, dá uma bicotinha, só para Deus selar o amor. E vamos aplaudir o amor, gente. Beleza. Amém. Amém. Olha, e você que acaba de ouvir esse CD ou esse DVD que chegou às suas mãos, ou você que acaba de assistir no YouTube, vale a pena investir no seu casamento. Não desista daquele ou daquela que Deus lhe confiou. Seja um amante da sua mulher, seja amante do seu marido, e Deus haverá de abençoá-los sempre. Deus é a favor da família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E aplaudamos a Jesus. Você que acompanha sempre essas pregações aí da sua casa, compartilhe, deixe o seu comentário, deixe o seu joinha e principalmente, se puder, volte e escute de novo esta pregação. Ao Senhor Jesus toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs aqui no santuário, você que nos acompanha de casa e você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi feita. Há uma frase que vai nos guiar para entendermos o que Jesus está dizendo. Precisamos ter na vida um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar. Vamos repetir isso? Precisamos ter um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. Quem tem o costume de ler Bíblia, leia Gênesis capítulo 1, versículo 1. O início de tudo era uma desordem. As coisas não estavam no lugar. Deus, com a sua palavra criadora, Ele vai colocando ordem no caos. Era um caos e Deus realiza a obra da criação. Deus é o Deus da ordem. A primeira coisa que você precisa fazer para agradar a Deus é ter uma vida ordenada. As coisas na sua hora, no seu lugar e fazendo o melhor naquele momento. É para dormir, meu filho, durma direito, descansa, desliga. É para comer, coma direito, larga esse celular, masca a comida, sente o sabor. É para brincar como a criança, brinca de verdade, rola no chão, vai para a chuva, é o tempo dela. É para trabalhar, trabalha direito, faça o que deve ser feito. É para estudar, estude de verdade, se debruce no livro. Faça o que você tem que fazer, o que precisa ser feito de maneira ordenada. E Deus vai abençoar você. Jesus, Ele vai colocando ordem nas coisas.
E o evangelho que nós escutamos é uma ordem no relacionamento com Ele. Um relacionamento ordenado que passa por 3 estágios. Para que vocês entendam bem o que quero dizer, pensa na sua casa. Você até pode pensar assim: mas a casa é minha, e dentro da minha casa eu faço o que eu quero. Tudo bem, concordo com você. Mas as coisas da nossa casa, meus irmãos, precisam ter ordem. Eu visito muitas casas dando a bênção, e uma casa desordenada dificilmente é uma casa abençoada. Padre, lá em casa tudo é doido. Meu marido não conecta, minha mulher, meus meninos, a confusão. A hora que você vai na casa, o aspecto da própria casa é confuso, porque a neurociência aplicada já explica que a ordem externa revela uma ordem interna. Pessoas que procuram as coisas e acham com facilidade, acharão também as coisas internas. Pessoas que não sabem onde está nem o que pertence a ela, dificilmente tem uma ordem interna. Pegue a sua casa, que é a sua casa. Pegue o vaso sanitário, onde você é rei, né? No troninho. Não, a casa é minha. Eu vou colocar esse vaso na sala. Aí pode colocar, mas vai ficar um pouco estranho, tanto você como as visitas, usando o trono no meio da sala. Eu sou rebelde. Eu vou pegar minha cama e vou colocar no banheiro. Eu quero dormir debaixo do chuveiro. Tomara que alguém abra a torneira para você deixar de ser bobo. Não, mas a casa é minha, eu quero dormir no banheiro. Eu vou trazer o meu fogão para o meu quarto. Meus irmãos, como ficaria uma casa assim? O vaso na sala, a cama no banheiro, o fogão no seu quarto, uma bagunça. Uma casa ordenada, ela nos abraça, ela nos acolhe, porque há uma ordem que diga às mulheres que têm esse dom, as donas de casa, tudo no lugar, tudo ordenado. Café da manhã não é almoço, lanche da noite não é jantar, lanche não é refeição, e daí por diante. As coisas ordenadas atrai a bênção de Deus para a sua vida. Se você quer ser uma pessoa abençoada, a primeira coisa, ordene a sua vida, coloque as coisas no lugar. Veja a pregação de João Batista no tempo quaresmal: preparai o caminho do Senhor, todo caminho torto será endireitado, toda montanha alta será rebaixada, todo vale será enterrado, para que todos vejam a glória do Senhor. O que o João Batista está falando? Coloca ordem nesses caminhos seus, coloca ordem na sua vida, coloca ordem no seu relacionamento com Deus. E aqui eu entro no tema da Santa Missa. Quem não tem uma vida ordenada a Deus, primeiro sinal, e não é carapuça não, ou seja, né? Primeiro sinal, você não tem tempo de oração. Primeiro sinal de uma vida desordenada na espiritualidade. Você tem tempo para todas as coisas, mas falta tempo para a oração. Falta uma ordem espiritual, porque tempo de oração não é tempo que sobra, é tempo na agenda. Se eu não colocar na minha agenda oração, estudo bíblico, leitura da vida do santo, eu vou fazendo e não sobrará tempo para isso. O evangelho que nós escutamos é do capítulo 10 de João. Jesus está mostrando um relacionamento ordenado com as ovelhas que são suas. Se você ler o texto com atenção, você verá que tem muita ovelha que não falta, mas nem todas são ovelhas de Jesus, o bom e belo pastor. A minha atenção, o meu ordenamento, o meu olhar, não é preocupado com quem não é ovelha de Jesus, é preocupar se eu sou ovelha do Senhor.
O salmo desta Santa Missa é o mais conhecido, o mais cantado, mais pintado, mais recitado, é o Salmo 23, o bom pastor. E se você lê o salmo com um olhar atento, a primeira coisa que você deve perguntar é: quem está rezando o salmo? Quem está falando o salmo? É uma ovelha, é uma ovelhinha. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me leva para campinas verdejantes, lá eu como a graminha. Ele me dá águas refrescantes. Ainda que eu passe por um vale escuro, Ele está comigo. Ele prepara uma mesa na frente dos meus inimigos. Ele passa óleo na minha cabeça, meu cálice transborda, etc. Para que esta ovelha possa rezar este salmo, é preciso uma premissa. Tem uma condição aqui. Qual é a condição? Ela ser ovelha do rebanho do bom pastor. Porque se ela não fosse ovelha do rebanho do bom pastor, ela não poderia dizer: Ele é o meu pastor. Porque aqui está escrito que o pastor, que não é ladrão, que não é assaltante, que não vai roubar a ovelha, que não vai matá-la, ele entra pela porta. O porteiro abre a porta ao pastor. Ele chama as ovelhas pelo nome e essas ovelhas o seguem. A questão é se nós estamos nessa confusão do mundo, discernindo qual é a voz do bom pastor, a quem você segue. Graças a Deus, nós estamos no pontificado de Papa Leão, e graças ao bom Deus, ele tem rugido. Começou bem discreto, bem apagado, mas vai crescendo. O pontificado dele vai tomando forma. Ele foi agora no continente africano, simplesmente uma apoteose. As falas do Papa, as atitudes de Leão, não é, quebrando o protocolo, abraçando as crianças, uma fala mansa, mas firme, fundada na doutrina, sem achismo, e o principal, não está preocupado em agradar o mundo e nem a mídia, e não tem, no bom mineirês, não tem papa na língua para responder aos jornalistas. Ele não fica comendo pela beirada, ele vai no cerne da questão. Quem acompanha as notícias do Vaticano, tem vários perfis no Instagram, você vê que nesses voos de ida e de volta às suas viagens de missão, os repórteres fazem perguntas a ele. Foi perguntado a ele sobre a igreja alemã, que a igreja alemã perdeu o rumo há tempos. Ele foi firme: nós não concordamos com o que eles estão fazendo. A Santa Sé já chamou a atenção, vamos tomar providências com a igreja alemã. Perguntaram a ele sobre comunhão, perguntaram a ele sobre por que ele não rezou na mesquita. Essa para mim foi uma das melhores, que é repórter gosta de cutucar, não é? Mas agora eles arrumaram um bom para cutucar. Sua santidade, nós te acompanhamos na mesquita e nós vimos que o senhor visitou a mesquita, mas não orou. O senhor não rezou lá, como os outros papas rezaram. Se ele fosse politicamente correto, todo mundo mimimi, né? Não, filha, rezei. Eu rezei por dentro, eu rezei no coração. Deus é um, toda religião é a mesma. E isso que eles gostam de ouvir. Aí eles perguntaram, aí ele respondeu: não rezei, porque eu prefiro rezar numa igreja católica na frente do Santíssimo Sacramento, que é a presença de Jesus vivo. Ali eu visitei, mas a oração eu faço na igreja católica com Jesus Eucarístico. Isso é frase de Papa. Isso é alguém que não tem medo de pregar a verdade. Jesus Cristo como caminho, verdade e vida. Ele está colocando ordem na igreja. Ele está colocando ordem nas coisas. E a fala dele é abertamente católica. Os que são católicos, que querem seguir o evangelho num caminho de conversão, vão escutá-lo. Ele fez uma consideração polêmica, não tanto para nós, mas na Itália parece que o zum 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 foi maior do que para as bandas de cá.
quando eles perguntaram para ele sobre a frase do Papa Francisco, de que todas as portas estão abertas, a igreja é para todos, todos, todos. E ele repetiu, é a frase do Papa Francisco, tudo, tudo, tudo. A igreja é para todos, todos, todos. Mas eu quero dizer uma coisa, a igreja é para todos os que querem conversão, os que querem mudar de vida, os que querem seguir a palavra, os que querem viver um catolicismo de verdade, sem misturá-lo com outras crenças. A igreja católica tem tudo para salvar o seu povo, não é preciso misturar. Depois de uma resposta dessa, nem pergunta mais tem. Então nós precisamos ouvir mais o que o Papa Leão tem falado, prestar atenção no que ele tem feito, porque ele está ordenando as coisas. O evangelho que nós escutamos, Jesus está colocando ordem. Quem é pastor, quem é assaltante, quem é ladrão? Quem é quem no contexto da sua vida? Quem você está seguindo? E aqui, neste ordenamento, no versículo 3, ele vai colocar 3 pilares nesta ordem de relacionamento com Jesus Cristo. A missa, importantíssima. A pregação, necessária. A adoração, louvável. Mas a nossa vida de intimidade com Jesus Cristo é o mais importante. Por que você vem à missa? Eu vou à missa para assistir o padre. Não é melhor você assistir Netflix, tem coisa mais agradável. Eu vou à missa porque é costume, tem costumes mais louváveis. Eu vou à missa para me encontrar com Jesus Cristo. Eu vou à missa para receber a palavra que me salva, para receber a Eucaristia que me santifica, para receber a bênção que a igreja me dá para buscar as coisas do alto. Quando você entende o motivo de você estar aqui, você não veio assistir nada, você veio participar, você veio celebrar. A missa é presidida pelo padre, mas toda a assembleia celebra comigo, nos cânticos, nas respostas, na postura corporal, ora em pé, ora sentado, ora ajoelhado, a postura das mãos, a inclinação da cabeça, a abertura do coração, seguindo os ritos, vivendo os ritos, sentindo os ritos. Aí a missa se torna algo único para você, e você descobre que final de semana sem missa é semana sem graça. Faltou a missa no domingo, falta algo, porque não é algo externo, né? É algo do coração. E Jesus está falando que o relacionamento com Ele não é algo externo, não é um proformes, não é um bater cartão, mas é algo do coração, é uma necessidade que o próprio amor propõe. E Jesus vai dizer no versículo 3 que Ele é o bom e belo pastor. Para Ele o porteiro abre. E aqui nós temos 3 atitudes. Primeira atitude: as ovelhas escutam a sua voz. Segunda atitude: ele chama as ovelhas pelo nome. Terceira atitude: e as conduz para fora. Esses 3 momentos mostram a nossa intimidade com Jesus Cristo e a intimidade dele com cada um de nós. Primeiro ponto: e as ovelhas escutam a sua voz. Deixa eu contextualizar rapidamente. Para quem cria ovelha, no sul, no Brasil nós temos, mas é muito forte, né, na Terra Santa, né, Portugal tem muita ovelha. Para ficar mais barato, eles pegam um redil grande. O que é um redil? É um lugar com um murinho de pedra, e eles colocam os rebanhos juntos. Então chega um pastor, coloca as ovelhas dele lá. Eu tenho 40 ovelhas, deixa eu colocar as 40 aqui. Eu tenho 60, coloca as 60 lá. Eu tenho só 10, coloca as 10 lá. E mistura tudo. Todas as ovelhinhas são iguais. Nós conhecemos bem, ou não tão bem assim, né? A vaca, é questão do gado. O gado, ele é marcado, seja a ferro ou na orelha do bezerro lá tem uma placa. Aí tem um número, tem um nome
do proprietário, etc. E para você separar as vacas, tem que ser na questão do chucho mesmo. Ó, essa é minha, passa para lá e mistura vaca para separar, é uma dificuldade. Por isso que o curral é tudo separado já. Elas têm isso aí, elas não são boas, não é? Essa questão de conhecer o proprietário. Tem vaca que tem até o seu nome, né? O dono chama a vaca vem. Mas não é uma cultura de separar o rebanho na voz. A ovelha é totalmente diferente. Quando aquele pastor começa a cuidar do rebanho, ele desenvolve para aquele rebanho uma canção, ou um som, ou um grito, que é próprio daquele pastor. Eu já tinha estudado isso, mas eu nunca tinha visto isso, até que numa das minhas idas a Portugal, em Fátima, lá junto ao santuário de Fátima, tem um grande cultivo de ovelhas, e o redil é um só, e ficam os pastores lá, pastor de verdade, eles trabalham com isso. Aí o guia me disse: padre, o senhor que é pregador, vamos lá para o senhor ver de manhã como que as ovelhas saem. O senhor vai utilizar isso em pregação, porque no Brasil não tem. Aí acordei cedinho, lá fui eu. Cheguei lá, estava ainda bem cedo, as ovelhas todas deitadas, lindo, parece que é tanto de floquinho de algodão, né? Mas que tanto. Aí ele falou: ó, presta atenção, chegou o primeiro pastor. Aí o pastor chegou: bom dia, bom dia. Falei: bom dia. Falei assim: viestes ver? Falei: vim ver como que é o negócio aí. Então preste atenção, estamos cá para isso. Aí ele abre a porteira, todas as ovelhinhas deitadas. Aí ele fez um barulho mais ou menos assim. As ovelhas dele levantou a orelhinha, e ele começou a bater o cajado. As dele levantou, ó, e saiu. E ele contando. Hora que a última que levantou saiu, ele falou: 30, e saiu. Nenhuma que não era dele sequer levantou a orelha. As dele reconhece esse som, é a voz do meu pastor, esse é o meu. Levanta a orelha e saíram. Chegou uma moça, e foi trabalhar no lugar do pai. Pegou uma latinha, não me lembro, começou a cantar um refrão pequenininho e batendo na lata. As ovelhinhas dela levantaram a orelhinha e saíram, até que foram saindo 10, 15, e o redil ficou vazio. Ele falou: é isso, padre, as ovelhas só conhecem a voz do pastor delas. Nenhuma que não é sairá, e nenhuma que é ficará. Olha, eu fiquei impressionado. É por isso que Jesus vai dizer, porque no contexto dele tem criação de ovelha. Ele vai dizer: todas as ovelhas vão ouvir a minha voz, mas quem é que me seguirá? As minhas, as que tomaram atitude por mim, as que são cristãs de verdade, as que me conhecem. Então, ouvir a voz significa intimidade. Intimidade. Quando você não conhece a pessoa, você não identifica a voz dela. A pessoa liga no seu celular: e aí, Beth, tudo bem? Fala: quem é? Não, adivinha quem é que está falando? Não sei não, quem é? Quem é isso, Beth? Está reconhecendo minha voz, não? Mas quem que está falando aí? Ah, brá! Agora liga alguém que você conhece muito, a pessoa já fala: olá, tudo bem? Você já chama pelo nome: tudo bem, fulano? Quem que está mandando? A gente conhece a pessoa também pela voz, pelo tom de voz. Quando chama o nosso nome, a experiência da ressurreição. Então, primeira coisa para você ordenar a sua vida com Cristo: procure ter intimidade com Ele. Procure conhecer a sua voz. Quando é que Jesus está me dizendo? Quando é que a sua palavra está me formando? O segundo passo: as ovelhas têm um nome, e Jesus conhece a ovelha pelo nome. Jesus não fala assim com a gente: oh, pss, você aí de barba, oh, pss, você de óculos, pss, você aí mais fraquinho, oh, pss, você mais fortinho aí, oh, pss. Isso é quem não conhece, né? Oh, chama aí para mim. Quem? Ele atrás? Não, de trás, cabelinho assim, é isso aí. Aqui está escrito que Jesus chama a ovelha pelo nome.
Márcia, Andréia, Rodrigo, Paulo. Por que chama pelo nome? Porque nos conhece. O nome significa relacionamento pessoal comigo. Há uma coisa, cada um tem as suas resistências. Eu sou muito bom em pregação, no microfone para celebrar, mas na minha vida privada eu sou muito vergonhoso. E eu tenho pânico quando eu tenho que chegar numa festa sozinho. Eu quero ser uma companhia, porque a coisa mais constrangedora, aquele tanto de gente, você chega assim na porta, você não conhece ninguém. Você fica, quer dizer, o pessoal me conhece, eu não conheço. Fica assim, aquele sorriso amarelo. Gente, mas não tem nada melhor. Nossa Senhora, eu tenho uma experiência de ressurreição. Quando eu chego numa festa e tem alguém na mesa que eu conheço e fala assim que Padre Christian, senta aqui com a gente. Eu fico assim, Padre Christian, senta aqui com a gente. Não é assim? Gente, ouvir o nome da gente e você ver alguém que você conhece é uma experiência de acolhida. Graças a Deus, eu não estou perdido na festa. Tem alguém que eu conheço e me chamou para ficar na mesa com eles. Todo mundo aqui passa por isso. É essa experiência que Jesus quer ter com você. Jesus não quer que você seja um desconhecido, um colega dele. Ele quer que você seja um amigo, alguém íntimo. Ele te conhece, ele te chama pelo nome e fala: vem ficar comigo. A ovelhinha de Jesus segue Jesus. A ovelhinha de Jesus conhece o tom de voz do pastor. A ovelha de Jesus conhece a palavra de Jesus. Hoje, meus irmãos, infelizmente, é com dor no coração que eu digo, não basta ser pessoa da igreja. Você tem que pensar muito bem o que a pessoa está falando, aonde que ela tirou isso. Porque nós temos muitas pessoas na internet falando um festival de besteira. Até irmãozinhos nossos, exaltando o que a igreja nunca exaltou, colocando como normalidade o que não é palavra da igreja. E as pessoas ficam perdidas. Que vai num padre, a pregação é de um jeito, vai no outro, a pregação é de outro. Pede um conselho a um, não pode. Pede o conselho a outro, fique à vontade. Confessa com um, é pecado mortal. Confessa com outro, vai que é tua, está feliz, está valendo. As pessoas estão perdidas. O que está faltando? Um ordenamento. Um ordenamento na palavra, um ordenamento na doutrina. Por isso que o Papa está muito atento a isso. Tivemos agora a reunião nacional dos bispos em Aparecida. Eles estão atentos à liturgia. Coisas que estão acontecendo na missa que até o diabo duvida. Invenções, criatividade. Aí gente andando de patins, e santismo entrando de drone, e bomba, a confusão. Quer dizer, onde falta a espiritualidade, onde falta a formação, onde falta o senso de adoração, sobra criatividade. Como a missa é muito chata, isso aqui não quer dizer nada, deixa eu ser criativo, deixa eu agradar o povo, né? Deixa eu fazer alguma coisa para não é assim que funciona. O ordenamento bíblico, ele vem da intimidade. Veja, claro que não é um exemplo a seguir, né? Mas veja um casal apaixonado e veja um casal brigando, como que é diferente. Quanto mais apaixonado o casal é, mais baixo ele fala. Eu vejo de vez em quando os casais de namorados, no shopping, no restaurante, eles ficam assim aqui, ó. Você já viu o casal brigando? É grito, é caneco que voa. Tem gente que é barraqueiro, né? Briga no bar. Aí a mesa cai, joga garrafa, dá voadora, rabo de arraio, tiro, facada, confusão danada. E quando você vê as pessoas gritando, começou a gritar aqui na rua, o que a gente já interpreta na hora? E é briga. É briga? Eu mato ou morro? Eu corpo mato ou supo morro? Entendeu? Briga. Amor. Jesus, ele não vai gritar no nosso ouvido, mas ele vai
cochichar, porque nos ama. E nós vamos escutar a sua voz. Nós somos o seu rebanho. Primeira coluna, intimidade. Segunda coluna, relacionamento pessoal. Ele conhece o meu nome. Terceira coluna, e os conduz para fora. É preciso ter humildade para ser cristão. Humildade para se deixar conduzir. Nós gostamos muito de conduzir os outros, mas será que a gente se deixa conduzir por Cristo? Ô padre, no concreto, como que é isso aí? Vou te falar como que é. É você colocar Deus antes, durante e depois. Aceitar o que Deus faz e fazer o que Deus quer. Vai começar a namorar? Vai no bom pastor primeiro. Jesus, me conduza. Estou gostando daquela moça, estou gostando daquele rapaz. Se é para ser, se vai me agregar, se é bênção, conduz que tudo é certinho. Que a gente se conheça, que a gente se apaixone e que a gente namore. Mas nós queremos a tua bênção. Me conduza para isso. Se não for, eu tenho certeza, uma outra pessoa só vai colocar no meu caminho. Jesus, eu quero trabalhar nessa empresa aqui. Já fiz a prova, já fiz a entrevista, já fiz o meu exame médico, está tudo certo. Então, Senhor, abençoa, porque é meu sonho. Eu sempre quis trabalhar nessa empresa aqui. Me conduza. Se for para ser, abra os caminhos. Se não for para ser, que tem um pepino agora que eu não seja selecionado, que eu estou vendo agora. O senhor está vendo daqui a meses, daqui a anos. Pode ser que lá na frente é uma tristeza, o que hoje é alegria. Lá na frente é uma tragédia, o que hoje é uma oportunidade. Então, me conduza. Ah, eu quero comprar esse terreno aqui. Eu vou fazer a minha casa aqui. Vá lá com a sua mulher, se você já é casado, né, com seus filhos. Vamos rezar. Vamos jogar umas medalhinhas aqui de Nossa Senhora no terreno. Conduza, Senhor. Se é para a gente morar aqui, se a gente vai ser feliz aqui, se a nossa casa vai ser abençoada, abra portas, que saia tudo certinho, que a documentação saia, que quem está vendendo para mim seja uma pessoa reta, honesta, que o valor seja justo, que o corretor me ajude. E se der algum pepino no meio e der errado, não é tristeza, é livramento, porque eu não sei o que... Gente, isso é se deixar conduzir. Só que a gente não quer se deixar conduzir, a gente quer conduzir. A gente não pede para Deus abençoar o que Ele quer para nós. A gente pede para Deus abençoar o que nós queremos para nós. Não, eu quero isso, então me abençoa. E ai se não me abençoar, e ai se der errado. Eu não rezo mais, eu não vou à igreja mais, eu não gosto mais do bom pastor, eu vou passar para outro rebanho, que Deus não fez o que eu quis. Ordem é intimidade, relacionamento pessoal e condução. Deixa Deus conduzir a sua vida. Agora, não é uma condução passiva. Faça o melhor que você pode. Eu falava isso no início da pregação. Vai trabalhar direito, estuda direito, namora direito, brinca direito, dorme direito, se alimenta direito, e Deus Ele vai abençoando. Se eu faço tudo certo, atenção, se eu faço tudo certo e dá errado, é livramento. Que se fosse para ser bênção, o final tinha dado certo. Ou você acha que Deus é o nosso sabotador, que Deus tem prazer de puxar o nosso tapete? Ah, mas Deus gosta, né, padre? Porque tudo que eu faço, Deus me joga. Não é Deus te jogando no chão. Ou a coisa não foi feita da maneira que deveria, ou se foi, pode ser um livramento. Porque o sofrimento, meus irmãos, ele deve ser questionado quando ele não vem com o mal feito. Repito, o sofrimento deve ser questionado quando ele não vem pelo mal feito. Você trata mal uma pessoa e você não fica mal. Você faz o mal para alguém e dorme, e deita, e ronca, igual um leitão capado. Você está fazendo as coisas que não devem, mas a sua consciência não te acusa. Ah, qual o problema que tem? Ah, eu passei a perna no meu colega de trabalho, mas a vantagem foi minha, qual o problema que tem? Ah, eu traí minha mulher, aí eu traí meu namorado, mas eles não vão descobrir. Mas que problema que tem? Eu peguei um dinheiro, roubei mesmo, porque está todo mundo roubando, mas não tinha câmera, ninguém vai descobrir. Qual o problema que tem?
Jesus está nos alertando que este é o problema. Qual é o problema? Não se sentir mal quando se pratica o mal. Esse é o problema. E Paulo vai dizer, na segunda leitura, que a alegria da ovelha de Jesus, do cristão, não é não sofrer por praticar o mal, é achar estranho sofrer por praticar o bem. Está na leitura? Se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter feito bem, isto vos torna agradáveis diante de Deus. Está aí no seu folhetinho, é a segunda leitura, o primeiro versículo, é o versículo 20 do capítulo 2 da primeira carta de São Pedro. Se a gente sofre por fazer a coisa certa, Deus se alegra. Deus se entristece é quando a gente não sofre fazendo a coisa ruim. E prepara, meus irmãos, se você for um cristão autêntico, um católico fervoroso, e começar a fazer a coisa certa, não, eu sou casado, então eu vou fazer a coisa certa. Aí eu vou estudar na faculdade, então eu vou fazer a coisa certa. Eu vou trabalhar em tal lugar, eu vou fazer a coisa certa. Prepara o seu lombo, porque o sofrimento virá. Porque as pessoas acostumaram que o bonito é fazer a coisa errada. Não se assuste se você ver um cachorrinho chegando perto de um poste, levantando a perninha e o poste mijar no cachorro. O cachorro sai molhado. As coisas estão invertidas. É o poste urinando no cachorro. E tem gente que diz, não, mas é assim mesmo, a coisa mudou. O mundo é mudado. Agora é assim que funciona. Não. Aquilo que é certo desde o início do mundo, meu filho. E nós nos seguimos e nos pautamos pela palavra. E Jesus diz, faça o certo, faça o bem feito. E se você suportar com paciência o seu sofrimento, porque você fez a coisa certa, isso vos torna agradáveis diante de Deus. A pergunta é uma só. Você quer ser agradável diante de quem? Diante de Deus ou diante das pessoas? Porque aquele que tentar agradar as pessoas vai acabar desagradando a Deus. Mas aquele que agradar a Deus, uma hora ou outra vai acabar desagradando as pessoas. E São Pedro está dizendo, procure ser uma pessoa agradável a Deus. Ovelha de Jesus, bom pastor, ele caminha à frente. Quando fala de, depois de sair todas que são suas, sair, o verbo aqui é sair. Aí me lembra o Êxodo. Moisés guiou as pessoas do Egito para a terra prometida. Jesus faz o novo êxodo. Ele vai à nossa frente para que possamos sair. Sair de onde? Do pecado. Sair de uma vida desordenada. Uma linguagem mais fácil. Sair de uma vida mais ou menos. Ninguém nasceu aqui para ser mais ou menos. Olha para a cruz, se você vê um menos, eu só vejo mais. Eu não vejo menos ali. É só mais redenção, mais cura, mais vida. Jesus disse, o ladrão vem para roubar, matar, destruir. O diabo. Eu vim para que tenhais vida, e vida plena. Eu não vou aprofundar nisso, que não é o tema da pregação, mas vou estar só um cutucão, que é uma pregação que eu quero aprofundar muito numa oportunidade. Você não descobriu ainda como que o pecado joga, como que o mal joga. Tudo aquilo que o diabo te sugere, no final é para te matar, roubar e destruir. E o diabo tem para a gente o quê? Uma bola de fezes, uma bola de cocô. No popular, uma bola de merda. Porque no final, o pecado sempre vai dar merda. Mas se alguém te oferecer uma bola de cocô, você quer? Você aceita? Você quer uma bola de cocô? Enrolar assim um cocô e pôr um palito para te dar, para você lamber isso aí? Credo, padre, mas ninguém quer. E o diabo sabe. O que o diabo faz? Ele pega uma bola de merda e passa no caramelo, e passa na calda, e passa em coisa gostosa e te dá.
Você, ao invés de seguir Jesus, bom pastor, você vai seguir a tentação. Mas é bom, ninguém vai ficar sabendo, eu mereço ser feliz. Aí você pega aquele e começa, ó. E no início, meu filho, vou te contar, é gostoso mesmo, viu? É prazeroso, você vai se lambuzar. Mas quando ele vê que você caiu na dele, ele vai embora, porque ele sabe que mais cedo ou mais tarde vai terminar na merda. Deus nos dá um fruto verdadeiro. Bendito o fruto do vosso ventre, é Jesus. Quando você recebe a Sagrada Eucaristia, é a presença viva de Jesus. Não há enganação. Na hóstia não há caramelo, não há calda. É um pãozinho simples, é um pão ázimo, mas ali está a verdade. É Jesus eucarístico. Há quem faz opção por isso, mas o diabo continua muito esperto, envolvendo o nosso pecado em bolas de caramelo. E no final, quantas pessoas se arrependeram por ter largado Jesus como bom pastor, e no final, que a gente fala no português, deu merda. É assim que acaba o pecado, porque o diabo não te conta a consequência, ele te oferece o prazer. Olha, você está triste? Estou triste. Está carente? Estou carente. Sua mulher está distante. Seu marido, muito frio. Seus filhos, indiferente. Tá bom. Aí vai colocar na vida da mulher um cara, na vida do marido uma mulher, e vai pintar tudo que é de caramelo. É muito bom. O que tem? Uma noite só. O que tem? Você ser feliz? Sua mulher não está querendo nada aí. Ela está querendo. Só que ela oferece a bola de caramelo, né? Aí a pessoa vai, ela se envolve, no final sempre vai dar errado, a mulher descobre, ele perde a mulher, os filhos ficam contra o marido traidor, os amigos falam dele por trás, no trabalho ele é aplaudido, mas por trás as pessoas evitam. Ele já não estava bem nas finanças, agora a mulher vai levar metade da empresa, ele tem que pagar pensão, é um inferno. Aí ele vem com depressão, tem refluxo, tem que fazer... No final o que ele vai dizer? Maldita hora que eu olhei para aquela mulher. Se eu soubesse que ia terminar do jeito que terminou, eu não tinha nem começado. É porque o início é caramelo. As pessoas não entenderam isso ainda. No início da bebida é caramelo, no início do adultério é caramelo, no início de qualquer pecado mortal é tudo caramelo. Só que você tem que saber o que está por trás do caramelo. É bosta, meu filho, é merda. E a gente termina lá porque a gente escolhe errado. A gente não consegue escutar a voz daquele que nos dá pastagem, daquele que nos sacia, daquele que nos protege, daquele que quer nos dar vida. E qual que é a estratégia do diabo hoje? Não, eu quero te dar vida, ele quer te dar morte. E as pessoas têm ouvido a voz que não é do bom pastor. E a hora que tudo dá errado, você não vai achar que o diabo vai te ajudar, né? Como as pessoas ficam aí aos cacos pela rua, que é para oferecer o prato, o diabo oferece, mas para limpar a merda é só você. E ele fica de longe, rindo e achando bom. Mais um idiota que eu peguei, deixa eu pegar um outro. Porque nós não estamos entendendo que verdadeira vida de conversão, de amizade, de cuidado, é com Jesus Cristo. Sem Ele nada podemos fazer. Meus irmãos, continuamos a nossa caminhada, continuemos praticando o bem. E se sofremos pelo bem praticado, você vai dizer no seu coração: hoje eu fui agradável a Deus, hoje eu consegui agradar a Deus, eu fiz o que é certo no meu trabalho, todo mundo ficou contra mim, mas eu agradei a Deus. Eu fiz o certo no meu casamento, minhas colegas me criticaram, meus amigos da empresa riram da minha cara, mas eu agradei a Deus. Eu fiz o que é certo lá na minha faculdade, quase que eu fiquei sozinho na sala de aula, mas eu agradei a Deus.
Porque se eu estou sofrendo porque eu fiz a coisa certa, eu estou agradando a Deus. A minha preocupação é quem está fazendo mal e não sofre. Sigamos, meus irmãos, Jesus, bom pastor. Jesus, bom e belo pastor. Ouçamos a sua voz, ouçamos o nosso nome e nos deixemos conduzir por Ele. Quem coloca Deus no início, sempre é feliz no final. Reze antes, reze durante e reze depois. É um conselho de Santa Teresa d'Ávila, chamada Teresona, né? Porque tem a Terezinha. Santa Teresa diz: quer alguma coisa? Reze antes, para Deus abençoar. Reze durante, para Deus perseverar. E reze depois, para agradecer. A oração precede, a oração perpassa e a oração finaliza toda e qualquer ação que é conduzida por Jesus, bom pastor. Esta é a única característica que difere a ovelha de todo o rebanho. Ela precisa ser conduzida. Nessa questão a vaca não precisa. Quem já viu o sítio aí, você abre a porteira de manhã, ela sai, some tudo, você não vê vaca nenhuma. A hora que chega ali no fim da tarde, você vai lá, está tudo na porteira para comer. Você abre a porteira, elas voltam, elas saem e elas voltam. Quem cria ovelha sabe, se você abrir a porteira e soltar o rebanho, meu filho, elas se perdem todas. A ovelha não tem senso de direção, por isso que o pastor vai conduzi-las, guiá-las. Ele está sempre com elas, chamando, puxando com o cajado, afastando o lobo, dando comida, dando bebida, tirando carrapatinho, dando carinho. As ovelhas precisam do bom pastor. Jesus está falando para mim e para você: caia na real, meu filho, você não é vaca não, você é ovelha. Você não tem direção, você não sabe escolher as melhores coisas, você não sabe escolher nem amizade, você não sabe escolher trabalho, sabe escolher nada. Então eu estou aqui para ajudar você a escolher o melhor. Tem um amigo que passou por uma cirurgia delicada, foi para São Paulo, e o médico falou com ele: olha, eu vou te apresentar aqui 3 tratamentos possíveis, eu vou te ajudar a escolher o melhor, e eu vou acompanhar você. Ele diz para o médico: eu confio no Senhor. Ele indicou o tratamento, ele confiou, operou, voltou a trabalhar já. Se a gente confia numa indicação no médico, a gente não confia no médico dos médicos, que é Jesus Cristo. Você confia o seu cuidado a uma mulher, uma enfermeira que você nunca viu na vida? Ela vai limpar a sua ferida, vai trocar a sua fralda, vai ver você lá como nasceu, você está lá. A gente confia numa enfermeira que nunca viu. A gente não confia em Nossa Senhora, a enfermeira das enfermeiras, aquela que quer cuidar de nós. Meus irmãos, nós precisamos ter mais vida espiritual, precisamos ter mais vida de oração, precisamos conhecer Jesus, bom pastor. E aquele que conhece Jesus não tem medo de se confiar a Ele, porque coisas melhores e maiores Ele haverá de fazer. Que essa Santa Missa nos ajude a sairmos daqui com esta alegria: eu tenho alguém que cuida de mim, eu tenho alguém que me chama pelo nome, eu tenho alguém que me conduz pela minha vida em todas as áreas. Jesus Cristo, o bom e belo pastor. Cabe a mim apenas uma coisa: ser ovelha dele, escutar a voz, me deixar conduzir. Lembre, meus irmãos, a escolha é de cada um, mas as consequências também. Ao Senhor Jesus, bom e belo pastor, toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Responde, pois, ó Maria, no teu caminho o que havia. Vi Cristo ressuscitado, o túmulo abandonado, os anjos da cor do sol, dobrado ao chão o lençol. Queridos irmãos e irmãs, este estribilho está na sequência pascal que nós cantamos hoje.
A igreja proclama a nós e ao mundo que Jesus não ficou no túmulo, Ele ressuscitou. É muito importante conhecer, claro, a vida de Jesus, a palavra de Jesus, a presença de Jesus nos 33 anos que Ele ficou aqui, mas é necessário, sempre que possível, conhecer as Escrituras, o Antigo Testamento, que aponta para Jesus Cristo. Nós ouvimos o Evangelho com vários olhares. Nós temos o olhar de Maria Madalena, é um olhar de desespero. A pedra foi rolada, tiraram o Senhor do túmulo. Nós temos o olhar de Pedro, que é um olhar atento. Ele vê os sinais, o lençol no chão, o pano que estava no rosto de Jesus dobrado à parte. É um olhar atento, um olhar que atesta. E nós temos o olhar de João, que é o olhar da fé. Ele viu e acreditou. O final do Evangelho ilustra tudo isso que nós ouvimos. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Quando nós falamos, meus irmãos, de Jesus Cristo, a história de Jesus, ela não começa na anunciação de Gabriel. Ali é o mistério da encarnação, mas a história de Cristo, ela começa em Gênesis. Depois convido os que quiserem a ouvirem a pregação que está disponível aí no nosso canal, da nossa vigília pascal, ontem à noite, onde todas as leituras do Antigo Testamento apontavam para Jesus, para o Messias. E quando você compreende a Escritura, você vai compreender que Jesus ressuscitaria ao terceiro dia. Jesus, nas próprias pregações dele, ele foi em vários momentos no Antigo Testamento e apontou que aquilo que estava lá se realiza cá. Cito a serpente de bronze de Moisés. O texto, vocês conhecem o contexto, né? Jesus vai dizer assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem será levantado e atrairá todos a ele. O Pai atrairá. No Antigo Testamento, Moisés. Novo Testamento, Jesus Cristo. O povo estava com fome e começaram a reclamar com Moisés: nós saímos do Egito, onde tínhamos batata, e agora vamos morrer de fome no deserto. Ele intercede pelo povo e Deus disse: o povo ao entardecer, isso aqui é muito importante, o povo ao entardecer vão comer carne, e ao amanhecer pão. À tardinha pousaram um tanto de codornizes. Eles mataram as codorninhas e comeram. Por que as codornas vieram ao entardecer? Porque ela é carne. Por que eles comeram as carninhas dela? Porque o sacrifício no templo dos cordeiros, eles eram realizados ao entardecer. E pela manhã vocês vão comer pão, que é o maná. Por que pela manhã? Porque é na manhã pascal que o pão da vida ressuscita com esplendor e glória. Se lá tinha as codornas e o maná, Jesus diz no capítulo 6 de João que ele é o verdadeiro pão do céu. Um outro episódio, eles estavam com sede e reclamaram com Moisés: nós estamos morrendo de sede. Moisés intercede pelo povo e Deus disse: fira a rocha com teu cajado. Moisés cutuca a rocha com o cajado e ela cospe água. E as pessoas beberam, tomaram banho, encheram as vasilhas, deram de beber aos animais. Esta rocha é Cristo. Assim como Moisés fere a rocha,
O soldado Longínquos abriu o coração de Cristo com uma lança. Como Moisés golpeia a rocha, o soldado golpeia o coração de nosso Senhor, e ali jorrou sangue e água. Quando o Mar Vermelho se abre e aquele povo passou a pé enxuto, ali era uma prefiguração do nosso batismo, que quando o Egito entrou, o mar voltou e não sobrou ninguém, morreu carros e cavaleiros. Assim é o nosso batismo. Uma vez batizados com Cristo, morremos para o pecado e ressurgimos para a vida nova. Todos conhecem Jonas, o profeta, que foi enviado por Deus à cidade de Nínive. Ele teve medo e ele vai para Tarsis. Ele fugiu de Deus. Tudo deu errado para ele. Ele é jogado do navio, uma baleia o engole, ele fica 3 dias no útero da baleia e a baleia o vomita na praia. Ou seja, ela engole um fujão, ela vomita um profeta. Ele disse: agora eu vi que Deus está comigo, eu vou a Nínive. Jesus vai citar este texto dizendo que assim como Jonas ficou 3 dias no útero da baleia, Jesus ficaria 3 dias no túmulo. Por isso, vida nova. E daí por diante. São inúmeros textos do Antigo Testamento que apontam para Jesus enquanto o Cristo e Messias. E se não conhecemos as profecias, e se não conhecemos a palavra, e se não temos tempo de ler a palavra, estudar a palavra, ruminar a palavra, o evento pascal, ele passa despercebido. Parece uma coisa rotineira, parece uma coisa normal, e não é. A igreja nos convida todos os anos para neste dia celebrarmos o dia maior, o dia da ressurreição, que se torna o primeiro dia. O evangelho que nós escutamos, ele começa assim: no primeiro dia da semana. E por que o evangelho vai dizer no primeiro dia? Porque Deus criou o mundo em 6 dias, ele descansa no 7º dia. Na primeira criação houve um primeiro dia, houve um segundo dia, houve um 6º dia e houve um 7º dia, que é o Shabat, é o descanso, Shabá. Deus descansou. Com a ressurreição de Cristo, a humanidade toda é recriada. É como se começasse de novo. Então lá na obra da criação houve o primeiro dia, mas o dia que Jesus ressuscita se torna o primeiro grande dia, no primeiro dia da semana. É por isso, meus irmãos, que nós não somos a igreja do 7º dia. Nós somos a igreja do primeiro dia. Nós somos a igreja do 8º dia. Mas qual que é o 8º dia? O domingo pascal. Deus cria o mundo em 6, descansa no 7º, Jesus ressuscita no 8º dia. Este 8º dia é o primeiro dia da nova criação. Por isso que domingo é dia de missa. Por isso que domingo o católico precisa ir à igreja, porque é a nossa Páscoa semanal. Este ciclo de 7 dias, sempre haverá o primeiro dia da semana. É por isso que segunda chama segunda. É o segundo dia depois do principal. Então temos domingo, o primeiro dia, o principal dia da semana. Temos o segundo dia depois, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Quando foi mudado o calendário pelo Papa Gregório, era para ter colocado 7ª. Então seria domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, 7ª-feira. Voltava para o domingo. Conservou-se o sábado.
Por que se conserva o nome sábado? Lembrando da primeira aliança, a aliança do Antigo Testamento, o dia do descanso de Deus, que é o Shabat. E depois deste, aí vem o primeiro dia da semana, que é o domingo. E foi exatamente no primeiro dia da semana que Maria Madalena vai buscar Jesus. Grande é o seu amor, mas ainda pequena a sua fé, ou o seu entendimento. Ela amava Jesus Cristo e não podia ficar longe dele, nem que fosse pelo cadáver. Então ela não vai buscar o Cristo vivo, ela vai buscar o Cristo morto, e ela não encontra. Cuidado, meus irmãos, com o Cristo que você busca, que você pode não encontrá-lo. Madalena foi buscar um Cristo inexistente, um Cristo falecido, um Cristo derrotado, um Cristo morto. E quando ela vê a pedra rolada, ali é o sinal maior. A pedra rolou, Jesus ressuscitou. Madalena não conseguiu fazer essa leitura. A visão de Madalena estava presa ainda na matéria da carne, e ela vai interpretar a pedra rolada como um sumiço. Eles tiraram o corpo do Senhor e não sabemos onde o colocaram. A pedra rolada é o primeiro sinal da ressurreição. Qual é o segundo sinal que pode passar despercebido? Os lençóis mortuários, que não tem sentido, pensem comigo, levar um cadáver nu. Não tem o mínimo sentido. Por que levar o corpo, mas largar os panos? Então os panos jogados e o pano no rosto de Jesus dobrado é sinal de uma ressurreição, que Jesus já tinha falado sobre isso. Por isso que nós precisamos abrir os nossos ouvidos e entender o que Jesus diz, para que quando acontecer, a fé nos acompanhe. Porque brincam, mas parece-me verdade, que o ser humano tem dois ouvidos, né? Um entra, o outro sai. Porque Jesus fala, nós vamos à missa, reflete, ouve pregação, é primeira leitura, é salmo, é segunda leitura, é evangelho, é pregação do padre, todo domingo. Quando vem a situação na nossa vida, que a nossa fé é provada, ao invés de você dizer, esse sinal é de vida, nós vamos falar, esse sinal é de morte, porque não compreendemos ainda a Escritura. Então os lençóis nos falam de duas coisas. O lençol jogado no chão fala de um fim, e o lençol dobrado do rosto, o soldário, fala de brevidade. Quando aquele lençol é jogado no chão, significa que acabou. Acabou o quê? A morte. Tanto que a igreja vai cantar: ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Porque a morte não é boba nada, viu? A morte não é boba nada. Porque quando entrou o pecado no mundo, a morte entrou. E ela devora todos. Ela devora homens, mulheres, crianças, idosos, ricos, pobres, todos a morte devora. Quando Jesus Cristo vem, a morte disse: também será devorado. Também será devorado. E a morte o leva numa sexta-feira, dia 14 de Nisan, na hora 9, 3 horas da tarde. E a morte se deu como vitoriosa. Quem é que vence a morte? Tanto que a gente até fala no nosso cotidiano, né? Tudo na vida tem jeito, só não tem jeito? O pessoal fala isso. Aí a morte foi e acabou com Jesus também. Ela disse: aí ó, tô te falando, ele falava que era vida, a verdade, morreu também. 3 dias depois, Jesus ressuscita. Ele vence a morte, e ele nos concede este poder. Aquele que crê em mim, ainda que tenha morrido, ressuscitará. Meus irmãos, deixa eu abrir um parênteses. Um momento difícil na vida de todo ser humano é a morte.
é a morte de quem amamos. Qualquer pessoa que nós amamos é uma morte doída. Só que quando você vê aquele cadáver, aquela urna, aquele sepulcro, você tem dois tipos de visão. É uma visão de quem conhece a Escritura e uma visão de quem não conhece a Escritura. Chorar, todos vamos chorar. Passar pelo luto, vamos passar. Demorar a equalizar a vida sem esta pessoa, cada um tem o seu tempo. Mas olhando para aquele cadáver, nós precisamos lembrar da pedra rolada, do lençol no chão, do soldário dobrado e dos anjos pascais. Aquilo que os anjos falam sobre Jesus Cristo, ele fala sobre aquela pessoa que nós velamos. Ele não está aqui, ela não está aqui, ressuscitou. Depende do nosso olhar. A morte, meus irmãos, ela pode ser vista como a nossa derrota maior ou como a porta da eternidade, se conhecemos a Escritura. Assim foi. Num restaurante, eu falava sobre isso de manhã, quando você acaba de comer, um restaurante mais refinado, né? Você pega aquele guardanapo de linho, pano, você vai pegar e vai jogar ele na mesa. Esse guardanapo jogado assim, ó, você está falando para o garçom, para o maître lá, que você terminou. Jogou o guardanapo, ele vem, pega o guardanapo e tira o prato. Por acaso você no meio do jantar recebe uma ligação, ou você precisa ir ao banheiro, ou resolver uma questão, você vai pegar o guardanapo do colo, você vai dobrá-lo e vai colocar debaixo do prato, do lado direito, e você vai levantar. Quando o garçom chegar e olhar, ele vai ver o guardanapo dobrado, então ele não vai mexer no seu prato. Esse guardanapo dobrado fala para ele: volto logo, só fui ali. Então nós temos os dois panos nas duas situações. Um pano é jogado, ele viu as faixas de linho deitadas no chão, mas o pano que tinha estado na cabeça de Jesus não estava jogado no chão, ele estava enrolado, dobrado à parte. O pano no chão significa fim. Fim de quem? Da morte. Perdeu. Não vou contar onde não. Teve um lugar que eu fazia pastoral e os jovens quiseram fazer uma encenação no domingo de manhã, mas era uma Páscoa deles, não era uma encenação de Jesus. Era um rapaz que estava nas drogas, no vício, o rapaz ficou no degrau da igreja, bebendo, aí depois os jovens foram catequizando e ele ressuscitou. Então ele morreu para uma vida velha e começou uma vida nova. E a morte, ela perde. Aí alguém vestiu alguém lá de preto, né? Ela ficava assim de lado. Era a morte que queria levar a alma do rapaz lá. Quando ele se converte, etc., aí a morte dá um grito, porque ela perdeu. Aí eu falei assim: ó, que teatro bonito, né? Mas tinha que ter a cereja no final, né? Aí um cara lá deu um soco na morte e falou com a morte assim: game over. Eu falei: meu Deus do céu, tanta coisa para falar, fim de jogo, né? Aí o pessoal bate palma, bate bonito, eu ia aplaudir, né? Já que todo mundo está aplaudindo, vamos aplaudir também. Mas ali aconteceu isso. O lençol no chão é Jesus falando para a morte: você perdeu, acabou para você. Mas o lençol dobrado, o soldário, significa a brevidade da volta de Cristo. Ele não ressuscita para ficar longe de nós, mas para estar conosco. E a pergunta esta noite é, meus irmãos, como que nós nos tornamos, como Pedro diz na primeira leitura, Jesus não apareceu a todo o povo, mas as testemunhas que Deus havia escolhido. Como que eu me torno uma testemunha da ressurreição de Jesus? Muito atenção, muita atenção. Onde que Jesus está? Onde Jesus está? Isso muda tudo. Porque se você sabe aonde Ele está, você vai buscá-lo. E quem busca, vai encontrá-lo.
Porque o evangelho não termina, a Bíblia continua. Depois que Pedro e João, eles voltam, Maria permanece. E ela vai escutar carinhosamente: por que choras? Ela olha, acha que é um jardineiro. Ele vai dizer: Maria, Miriam, Rabone, é Jesus quem a procura. Eu não tenho dúvida, meus irmãos, quem vai dizer isso é o Papa Bento XVI, na sua coletânea Jesus de Nazaré, que quando Maria Madalena chega ao túmulo e vê a pedra, e ela sai desesperada, quando João chega primeiro, quando Pedro chega depois, quando Pedro entra, quando João crê, quando os dois voltam, quando Maria continua lá, Jesus já estava lá, só observando. Ele estava vendo a movimentação. Ele nos vê, Ele nos observa. Mas nessa confusão que o mundo está, precisamos entender onde Jesus ressuscitado está. Primeiro ponto: Ele está sentado à direita de Deus Pai, glorioso, ressuscitado e vivo. Ele subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e de novo há de vir para julgar os vivos e os mortos. Mas Ele não está só lá, senão Ele tinha nos deixado cá. Outra presença real de Jesus na Eucaristia, na hóstia consagrada, na celebração da Santa Missa. Toda vez que você quiser se encontrar com Jesus, vá à missa, receba o seu corpo, o pão consagrado, e Ele fará do seu coração morada. Leia, marque na sua Bíblia, releia, estude, deguste, rumine, decore, pregue. João capítulo 6. João 6 é o texto católico. Tanto é que é o texto menos lido ou não lido nas igrejas protestantes, ditas evangélicas, porque é o capítulo que sustenta a Eucaristia, coisa que eles não acreditam. Então nós precisamos entender: Jesus é o pão da vida, Ele é a hóstia consagrada, o Santíssimo Sacramento é Jesus vivo, corpo, sangue, alma, divindade. Hoje na nossa carreata tão bonita, tantos carros pela manhã, a gente não ficava falando: Jesus ressuscitou, mas cadê Jesus? Não, é o Espírito, está no céu. Não, Ele estava conosco, nós caminhamos com Ele no ostensório, o Senhor está vivo. Muitas igrejas que não têm a Eucaristia, eles fazem a marcha para Jesus. A Igreja Católica não tem marcha para Jesus, ela marcha com Jesus, que é a festa de Corpus Christi. Ele caminha conosco, Ele está vivo no ostensório. Todo aquilo, o palio, as velas, os anjos, os sinos, o tapete, não é uma representação. Jesus ressuscitado permaneceu na Eucaristia. Mas Ele não permaneceu só na Eucaristia, Jesus está vivo na sua palavra. A Bíblia fechada é um livro qualquer, mas a Bíblia aberta é a boca de Deus que me fala. Quando você abre a Bíblia, a boca de Deus ela abre e ela fala com você. Tanto é que o incenso, o turíbulo, que a gente usa em missa solene, se incensa ao altar, se incensa o ambão, se incensa a palavra, se incensa o Santíssimo. Por que a igreja tem o incenso? Para mostrar o sagrado. Onde que Jesus está? Ele está na Eucaristia, mas Ele está também na palavra. E existe a bênção do Santíssimo Sacramento. O padre pega o ostensório e faz o sinal da cruz. Se vocês prestam atenção, no final do evangelho, com o evangeliário, tem também o sinal da cruz. A presença de Jesus eucarística nos abençoa, mas a sua palavra também nos abençoa. Onde mais que Jesus está presente?
na sua igreja, nos sacramentos, no batismo, na confissão, no santo crisma, na ordem, no matrimônio, na unção dos enfermos. Os sacramentos são sinais sensíveis da graça de Deus. Jesus está vivo, presente, onde 2 ou mais se reúnem no nome dele. Ele disse: onde 2 ou mais se reúnem no meu nome, eu estarei ali presente. Então a assembleia, a igreja, é lugar onde Cristo se faz presente. Tanto quando o padre diz: o Senhor esteja convosco, a gente responde: Ele está no meio. O que é meio? Que nós estamos ao redor dele. Ele é o centro da nossa fé. Jesus se faz presente no ministro ordenado, no padre. Tanto é que na missa, quando eu digo assim: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, você não vai comungar o corpo do Padre Cristian, não. Tomai todos e bebei, esse é o cálice do meu sangue. Não é o meu sangue, não. Só que o padre, ele age in persona Christi. É também a presença de Jesus para a sua igreja. Tanto é, atenção, você vai entender muita coisa agora, incensa-se o altar, porque o altar na missa representa Cristo. O padre beija o altar no início e no final da Eucaristia. Incensa-se a palavra, porque a palavra é boca de Deus, Jesus está na palavra. Quando se prepara o altar com vinho e a hóstia, que serão consagrados, se incensa. Durante o tempo pascal, se incensa o círio, que é aquela vela que foi abençoada ontem na vigília, é sinal de Jesus ressuscitado, é a chama da vitória da vida sobre a morte. Depois que o padre incensa o altar, incensa o crucifixo, o padre entrega o turíbulo, o acólito vai incensar o padre. O padre é sinal de Jesus para nós também. Mas depois que o padre é incensado, o acólito vai para frente do altar. Geralmente eles fazem assim, ó, e você fica de pé. E ele faz assim, ó. Ele vai incensar vocês também. Por quê? Porque a igreja é sinal da presença de Jesus. Que bonito. Então tudo que é presença de Jesus, a igreja exalta na Santa Missa. Como que nós seremos, meus irmãos, testemunhas da ressurreição, buscando Jesus aonde Ele está. Maria buscou Jesus aonde Ele não estava, tanto que os anjos vão dizer para ela: por que você procura entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Então busquemos Jesus numa vida de oração, busquemos Jesus na Santíssima Eucaristia, busquemos Jesus na leitura da palavra, busquemos Jesus na sua igreja reunida, busquemos Jesus nos sacramentos, busquemos Jesus no coração do irmão, principalmente aquele que mais sofre. Jesus continua vivo na sua igreja, guiando a sua história. Que nos tornemos, meus irmãos, discípulos da ressurreição, testemunhas da ressurreição, proclamando para o mundo: Jesus ressuscitou. Não vou entrar nisso agora, mas os senhores podem levar para casa o folhetinho da missa e peguem a primeira leitura e grife na sua Bíblia. Esse folhetinho depois você joga fora, mas grife na sua Bíblia a primeira leitura, que é o discurso de Pedro. Aí está todo o resumo da nossa fé em Jesus Cristo. Se alguém perguntar para você: me conta o resumo da história de Cristo, é esta pregação de Pedro. Ele vai dizendo do Antigo Testamento: o Cristo que fez o bem, Ele é morto, é crucificado, Deus o ressuscitou, Ele é testemunha, Ele esteve com Ele. Esta é uma pregação maravilhosa para que você possa rezar esta semana. E por fim, para os senhores saber o que uns ainda não sabem, nós começamos hoje a oitava pascal. A igreja tem 2 oitavas, a oitava de Natal e a oitava pascal. O que é esse tal de oitava?
São 8 dias que a igreja celebra como se fosse um único dia. Porque eu já expliquei para vocês, Deus cria o mundo em 6, descansa no 7º e o recria no 8º. Qual é o 8º? É o primeiro dia, o dia da nova criação, a Páscoa. Aí a igreja tem a 8ª de Natal e a 8ª pascal. O que é isso? Do dia do Natal, 8 dias para frente, a igreja celebra um dia só, o Natal. Então de hoje até domingo que vem, o domingo da misericórdia, a igreja celebra um dia só. Qual é o dia? A Páscoa. Então a Páscoa se estende, o dia da Páscoa, até domingo que vem. Então amanhã é Páscoa, terça é Páscoa, sexta é Páscoa, sábado é Páscoa, domingo que vem é Páscoa. É o que a igreja chama de 8ª pascal. E nesta 8ª pascal nós devemos procurar conhecer o Cristo que ressuscita. Não vou falar que é um dever de casa, é uma sugestão de oração. Você levando o folhetinho, reze essa semana a primeira leitura. Reserva 5 minutinhos à noite, antes de deitar, abra lá a sua Bíblia em Atos, pega o folhetinho da missa, grife lá na sua Bíblia a citação, entenda a história de Jesus. Um outro dia, você pode rezar o salmo desta missa. Este é o dia que o Senhor fez para nós. De hoje a domingo que vem, este é o dia que o Senhor fez para nós. Leia a segunda leitura. Reze a segunda leitura. Se você ressuscitou com Cristo, busque as coisas do alto, onde Cristo está. E aprofunde-se também no Evangelho que aqui terminamos de refletir. E se pergunte: eu me pareço com quem? Com Madalena? Com Pedro? Ou com o discípulo amado? Eu sou aquele que não consigo ver os sinais de Deus e me desespero? Eu sou aquele que vejo, mas não enxergo? Ou eu sou aquele que crê? São as 3 visões do mesmo fato. Que seja, meus irmãos, uma semana de alegria, uma semana de vitória, uma semana de bênção. E não se esqueça, você sabe aonde encontrar Jesus, porque Jesus sabe aonde encontrar você. E numa hora ou outra Ele vai nos encontrar, se deixarmos que Ele nos encontre. Não são vocês que me amam, sou eu que vos amei por primeiro, Ele vai dizer. Não são vocês que me buscam, eu que os busco e lhes concedo a salvação. Não fostes vós que me chamastes de amigo, eu que os chamei de amigos, porque eu vos dei a conhecer a vontade do meu Pai. Se você tem no seu coração esse desejo de conhecer Jesus Cristo, tenha certeza absoluta que Jesus é o primeiro interessado que você o conheça. Verdade, caminho e vida. Aos que estão aqui no santuário, a você que nos acompanha de casa, uma feliz e santa Páscoa. Que tudo isso que nós refletimos aconteça no seu coração e na sua vida. Que a alegria das mulheres que viram Jesus seja a alegria do nosso coração. Ele está vivo. Eu o reconheço em todos os sinais da sua presença neste mundo, através da Santa Igreja. Ao Senhor ressuscitado, toda honra, toda glória, todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.